Hoje a gente vai falar sobre 4 tipos de voto: o útil, o branco, o nulo e o válido. Você sabe qual que é a diferença entre eles? Vamos começar pelos brancos e os nulos. Você deve ver sempre lá no final das pesquisas de intenção de voto que aparece o número de pessoas que escolhem ou vão escolher esse tipo de voto. Isso significa que elas não escolheram nenhum dos candidatos que estão postos nessa eleição. Para votar em branco, você vai lá na urna e aperta a tecla branco. Para votar nulo, você escolhe o número de algum candidato que não existe, sei lá, 00 ou 99. Esses votos são considerados uma forma de protesto, mas eles são inválidos no final no resultado da eleição. Isso porque o que vai definir o vencedor são os votos válidos, ou seja, são os votos dados a alguma das candidaturas que estão concorrendo. Então, por exemplo, um candidato a presidente ou governador precisa alcançar mais da metade dos votos que ele e seus concorrentes receberam, não do total de pessoas que votaram. Portanto, quanto maior o número de votos nulos ou brancos, menos votos o candidato vencedor precisa para atingir esse 50% mais um. Vamos pensar, por exemplo, num lugar que tenha 1000 eleitores. Em tese, o candidato precisaria de 501 votos para ganhar, certo? Agora, se 200 eleitores votarem nulo ou branco, ele vai precisar de 401 votos para se eleger. Isso porque a base dos votos vai ser contada dos válidos, que vão virar 800 e não mais 1000. Tem muita gente que acha que o voto branco e o voto nulo são diferentes. É que antigamente você usava o voto branco sim para conta do quociente eleitoral das eleições proporcionais, como são as de deputado, por exemplo. Mas desde 1997 não é mais assim. Outro boato sobre o voto nulo e o voto branco é que eles poderiam anular as eleições caso fossem maiores do que 50%. Isso também não é verdade. Não tem como esses votos gerarem uma nova eleição. Essa confusão acontece porque no Código Eleitoral está escrito que se a nulidade das eleições for maior do que a metade dos votos, será convocado um novo pleito. Ela se refere a uma fraude que seja comprovada em relação a alguma das candidaturas. Tá, mas e o voto útil? Você já deve ter ouvido algum parente ou amigo seu dizendo que queria votar em fulano, mas vai votar em ciclano porque ele tem mais chance de ganhar. Ou alguém dizendo que só vai decidir mesmo o seu voto depois que saírem as últimas pesquisas lá perto da eleição. Isso é o princípio do voto útil. É você votar em alguém que não seria a sua primeira opção porque acha que ele tem mais viabilidade ou que ele pode ter mais chances de derrotar um candidato que você detesta. Assim, quem está bem nas pesquisas pode acabar herdando os votos de outros candidatos que estão tendo baixo desempenho. O voto útil costuma aparecer lá para o final da corrida eleitoral, porque o sujeito declara voto naquele candidato que ele gosta até o fim, mas na hora do vamos ver, acaba votando em outro que ele acha que está melhor. Em 2018, a gente está ouvindo falar muito no voto útil desde o meio da corrida eleitoral, tanto na esquerda quanto na direita. De um dos lados, os eleitores antipetistas têm pregado o voto em Jair Bolsonaro desde o primeiro turno como uma forma de derrotar o PT. No campo oposto, dos que rejeitam o candidato do PSL, muitos têm pregado o voto em qualquer um dos candidatos que possa derrotá-lo. Hoje em dia, quem está melhor nas pesquisas é Fernando Haddad do PT. Por isso, Ciro Gomes e Marina Silva podem acabar dando seus votos para ele no final das contas. Há, porém, aqueles que são contra o Bolsonaro e pregam o voto em Ciro e Marina justamente porque dizem que o capitão reformado vai ter mais chances no segundo turno se ele for contra o PT, por causa do antipetismo e da polarização. É o mesmo discurso de Geraldo Alckmin, só que do outro lado. Ele tem dito que o voto em Bolsonaro pode ajudar a, no fim das contas, eleger Haddad. E aí, o que você acha? Comenta aqui, curte o vídeo e não esquece de se inscrever no canal da TV Folha.